Checkup no rádio. Checkup no rádio com o médico cardiologista Dr. Wander Wade. Seja bem-vindo aqui, Dr. Wander, ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95. É sempre uma satisfação estar aqui. Hoje o tema é livre. Manda para cá a sua pergunta através do nosso WhatsApp 992053030. O ouvinte pergunta aqui, o coração o estresse prejudica o coração? Sim, é um dos fatores de risco mais clássicos conhecidos como desenvolvedores de doenças cardiovasculares, relacionado com o desenvolvimento, tanto com o aparecimento como o desencadeamento de angina, assim como de arritmias. A gente sempre explica que não é um evento único que vai resultar no aparecimento de uma determinada doença. Né? Se você brigou hoje, teve uma discussão hoje, não é por isso que hoje você vai desenvolver uma determinada doença. Isso a gente chama de fator desencadeante. Isso pode acontecer e pode ser o estopim, um estresse, uma briga, uma má emoção, pode ser o estopim para o começo do aparecimento de uma determinada doença que já estava escondida. Ela estava numa fase que nós chamamos de subclínica, né? Ou seja, não apresentava sintomas e passou a exibir sintomas, você passou a sentir o coração, a doença do coração se apresentando devido àquele evento, daquela raiva, daquele estresse. Isso é uma coisa que a gente chama de fator desencadeante. A outra coisa é que o estresse né? Você pode ter a doença e um estresse e uma raiva fazer com que a doença apareça. Ela já existia, mas aí agora ela aparece. Isso é uma coisa. A outra coisa é ser um fator de risco, né? Um fator subjacente, que o estresse também é. Mas um estresse único não é suficiente para desenvolver a doença por completo. Então, o estresse contínuo, não tratado, ao longo de anos sucessivos, ele se torna, sim, um poderoso fator de risco para o desenvolvimento e aparecimento das doenças cardíacas. Mas você pode morrer do coração por causa do estresse? Sim, a gente tem, inclusive, estudos científicos mostrando isso. Eu acho que eu já até comentei aqui, perdão. Eu já até comentei aqui na época do futebol que tem um estudo interessante que foi feito na Alemanha, eu acho que foi 2006, a Copa da Alemanha, se eu não me engano, e que mostrava, inclusive, emoções positivas, né? Eram emoções de pessoas, não eram nem pacientes, pessoas assistindo jogos de futebol, e a emoção causada pelo jogo de futebol, naquela época do ano específico, onde houve a Copa do Mundo da Alemanha, desencadeou mais eventos cardiovasculares, mais infartos agudos, inclusive evoluindo com morte para as pessoas daquela região, de lá de dentro da Alemanha. Então, a emoção intensa, seja ela positiva ou negativa, ela pode ser um fator que vai expressar, que vai fazer com que apareça uma determinada doença. É um fator que a gente precisa ter um certo controle. É lógico que a gente não vai virar como robô, né? Que não vai ter emoções, mas a gente tem um certo domínio, né? Buscar exercitar um domínio das emoções, tentando não permitir que as emoções mandem na gente, ajuda muito a gente tentar controlar e evitar que apareçam problemas por aí. O ouvinte pergunta, o que é mais prejudicial para o coração? Sedentarismo ou alimentação inadequada? Eita, que agora ele pegou. Eu acho que a gente não tem resposta para isso não, né? É muito interessante essa pergunta, porque são dois dos fatores clássicos modificáveis. Para a maioria dos pacientes, esses fatores são modificáveis e que têm intenso impacto sobre a quantidade de vida dos pacientes. Porque o sedentarismo e a alimentação inadequada, eles contribuem para o aparecimento não apenas das doenças cardiovasculares, mas de uma série de outras doenças, como por exemplo o câncer, que não tá nem dentro do escopo, dentro da área da cardiologia. Respondendo de forma objetiva a pergunta, eu não tenho informações a respeito e nunca li, né? A gente acabou de voltar agora de um congresso da Sociedade de Cardiologia de São Paulo, onde esses fatores foram inclusive intensamente abordados, como parte importante, às vezes tão importante quanto você fazer uma cirurgia no coração, tão importante quanto você fazer um cateterismo e angioplastia, é você ter um bom controle desses fatores de risco. Mas, em nenhum momento lá, e também em nenhum momento nas minhas leituras de livros e pesquisas de trabalhos, eu vi uma comparação direta sobre se o sedentarismo é pior do que a má alimentação, ou a má alimentação é pior do que o sedentarismo. O que é que eu sei? Ambos são muito ruins. Você ter uma alimentação inadequada e você estar sedentário são muito ruins. E ter os dois é possivelmente pior do que você ter um sozinho.
Então, é o caso onde 1 mais 1 possivelmente vire 3. Porque o risco de você ser apenas sedentário deve ser 1, o risco de você ter apenas uma dieta inadequada deve ser 1 também, mas se você faz as duas coisas, não faz exercício físico e ainda come ruim, provavelmente seu risco é maior do que a soma dos dois riscos sozinhos. Isso o bom senso nos diz. Meus pés ficam muito inchados, será que tem a ver com doença do coração? Essa é uma queixa que leva muitos pacientes ao consultório cardiológico, Marcos. E a avaliação de um paciente com pés inchados, ela demanda uma boa anamnese, que é uma boa entrevista, uma conversa mesmo, para a gente tentar identificar quais são as formas, os horários de aparecimento desse inchaço, né, a maneira com que ela apareceu, há quanto tempo apareceu e o exame físico, que a gente ir lá e examinar e olhar para os pés mesmo, apertar o dedinho, ver as características desse edema, para a gente tentar distinguir entre o edema que é de causas cardíacas e o edema que é de outras causas. O inchaço nos pés, especificamente, ele tem não apenas o coração como uma possível causa. A gente citaria aqui, só de órgãos gerais, né, de órgãos do corpo todo, a gente citaria aqui a tireoide, o fígado e os rins como outros possíveis causadores de edema, de inchaço nos pés. Então, o inchaço nos pés pode ser doença cardíaca? Pode, mas também pode ser doença no fígado, também pode ser na tireoide, também pode ser nos rins. E se não for em nenhuma dessas, você pode estar também com uma doença localizada. Você pode ter, por exemplo, uma infecção no pé que esteja causando um edema. Se o edema for restrito ao pé mesmo, não envolver as pernas, não subir até os joelhos, você pode estar diante de um quadro de artrite, por exemplo, que é uma doença localizada também, ou até mesmo uma insuficiência venosa periférica, que é as populares varizes ou os problemas circulatórios. Também podem alterar a drenagem venosa e resultar nisso. Então, existem muitas doenças, tanto as localizadas como as generalizadas, que são essas que envolvem órgãos distantes, todas elas podendo causar o edema. Então, a resposta é: pés inchados pode ser cardíaco? Pode, mas não é o único. Ao caminhar, minhas mãos incham. Ele quer saber se é normal isso. Não é normal, mas também é estranho. Não parece ser, a princípio não parece ser por nenhum distúrbio cardiovascular, né? Apesar do edema, como a gente acabou de mencionar na última pergunta, ter relação com doenças cardíacas, o edema também tem relação com diversas outras doenças. Esse sintoma de edema nas mãos, especificamente ao caminhar, ele não é um sintoma comum, nem para doença cardíaca e, confesso a vocês, nem para outras doenças. É bem inusitado, é bem diferente esse aparecimento, que talvez tenha de ser mais bem investigado, se ele aparece apenas durante o período da caminhada, se depois da caminhada, quanto tempo ele permanece, se é acompanhado de dor, para que a gente tente esmiuçar e estreitar um pouco mais as possibilidades diagnósticas, mas a princípio não parece um edema, um inchaço de origem cardíaca. O ouvinte conta aqui que tem muita vontade de fazer um check-up, né, cardiológico, né, mas tem dúvidas com relação a essa questão, por exemplo, dos exames. São muitos exames que tem que digamos assim, que o check-up ele compreende, não? Marcos, essa avaliação ela é bem individualizada. É o bom senso quem dita, na verdade, o check-up cardiológico. Tudo depende de uma boa conversa, de um exame físico e do exame inicial que sempre é feito em qualquer consulta cardiológica, é rotina pelo menos, em qualquer consulta cardiológica no nosso país, você fazer um eletrocardiograma, que é o popular eletro ou ECG, associado à consulta cardiológica. Quando você está de posse desse conjunto de 3 ferramentas, ou seja, da conversa com o paciente, do exame do paciente, que é botar lá o aparelhinho, o estetoscópio, para escutar o coração, examinar o paciente como um todo, e olhando para o eletro, aí a partir disso, você consegue tentar detectar melhor, tentar entender melhor o risco cardíaco do paciente e se vale a pena a gente fazer outros exames. Não é a minha prática pessoal solicitar exames complementares, principalmente exames cardiológicos, para todo paciente que vem para check-up. Então, o paciente vem para o check-up, ele já vem com o exame, ele já passou na salinha antes e vem com o eletrocardiograma. Então, a gente olha para o eletro, escuta o coração e escuta a história do paciente e da família, porque para a cardiologia tem muita importância a história da família. Quando a gente vê esse panorama, vou pegar o nome do programa aqui, né? Quando a gente tenta estabelecer esse panorama aqui a respeito do paciente, aí a gente consegue entender qual seria o melhor exame
para o paciente fazer, além desse eletrocardiograma. E se ele seria necessário. Muitos pacientes vêm e a gente faz apenas o eletro e é suficiente. Outros pacientes a gente precisa realizar uma investigação adicional e aí sim a gente solicita exames. Alguns pacientes, inclusive, vêm para a gente para fazer o check-up e aí acabam marcando junto já algum exame complementar adicional. E eu pelo menos tenho recomendado aos pacientes que não façam isso. Teve uma paciente que disse, doutor, eu vim para fazer, me orientaram fazer a consulta e fazer um exame adicional, fazer um ecocardiograma, aí eu decidi vir para a consulta. Eu digo, muito bem, que você veio para a consulta, porque depois de examiná-la, depois de ver o eletro, depois de ver a história, a gente percebeu que que ela precisava de uma avaliação adicional, mas que o melhor exame para isso não era o ecocardiograma, era um teste ergométrico, por exemplo. Então, essa avaliação ela é muito individualizada, depende quando você vem para fazer um check-up, você quer saber como está a sua saúde de um modo geral. Então, a gente faz essa avaliação e aí a gente tenta direcionar exames adicionais conforme a necessidade. Às vezes não é necessário nenhum exame cardiológico. Para a rotina laboratorial, que são os exames de sangue, habitualmente a gente solicita exames que têm uma relação grande com as doenças cardíacas. Então eu costumo pedir hemograma, costumo pedir exames para avaliação de diabetes, glicemia de jejum, glicemia depois da refeição e hemoglobina glicada. Costumo pedir o perfil de lípides, que a gente chama, que são os colesteróis e triglicérides, e peço ainda a função renal. É um conjunto básico de exames e a depender do tipo do paciente e das queixas dele, a gente pode estender com alguns outros mais. Mas essa avaliação laboratorial a gente costuma fazer de rotina em todo paciente que vem para check-up, além do eletro. Agora, com que frequência você tem que realizar um check-up cardiológico? A gente recomenda, isso é uma divergência grande na própria literatura, porque a gente não tem estudos mostrando quem começou a fazer o check-up aos 18 anos, quem começou a fazer o check-up aos 30, quem começou a fazer o check-up aos 40, se isso fez diferença na vida da pessoa. Nunca houve um estudo dessa natureza, para determinar que você começar o check-up com determinada idade é mais vantajoso porque ele traz mais benefício. O que é que a gente faz? As recomendações todas, elas são baseadas mais no bom senso do que especificamente num estudo que direciona a nossa recomendação. Aí o bom senso dos especialistas dizem nos livros que para a maioria das pessoas é recomendado um início de avaliação cardiológica entre 30 e 40 anos de idade. Se o paciente pretende fazer exercício físico, essa avaliação cardiológica ela é ainda mais recomendada. Para pessoas que têm algum histórico de doença familiar, de doença cardíaca relevante, principalmente precoce, se for uma doença cardíaca bem mais cedo, a pessoa que teve uma doença cardíaca aos 70 anos, aos 80 anos, é natural do próprio fenômeno da idade. Mas se tem um parente próximo, um pai, a mãe, um irmão, que teve doença cardíaca aos 30, aos 35, aí o bom senso diz que completou a idade adulta ali, 18, 20 anos, talvez já valha a pena você fazer uma avaliação cardiológica inicial. E para todo mundo que pretende realizar exercícios competitivos, porque eu até já mencionei aqui também, você vai competir por um clipe, por uma caneta uma caneta simples aqui, uma caneta Bic, se a gente disser assim, é valendo uma caneta Bic, você faz mais, você esquece a sua natureza, você esquece os avisos do seu corpo e você costuma passar dos seus limites. Então, para todo exercício competitivo, independente da idade, aí 14 anos, 15 anos, quer entrar naquele futebolzinho, 17 anos, quer ir para uma maratona, aí a gente indica fazer uma avaliação cardiológica inicial. Dr. Wander Ureide, ele é médico cardiologista, está no Instituto Médico Ameno, que fica no mesmo prédio da Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 994-31-0681. Algo mais? Sim, Marcos, queria só mandar os parabéns para a Elisama, minha esposa, está completando ano hoje. Coisa boa, tá certo, um abraço para ela, viu? Eu sou muito feliz. Festa hoje vai ser grande na sua casa, né? Sou muito feliz de estar nessa existência ao seu lado, de passar tantos anos junto de você. Amo você demais, viu? Parabéns pela Elisama, que também é um exemplo de empreendedora também, né? Sim, também, com certeza, com certeza. Um abraço. Nos inspira a todos nós. 8 horas pontualmente aqui na cidade de